Olá, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, vamos iniciar agora a segunda unidade da nossa disciplina. Na primeira unidade, nós vimos relações hídricas, nutrição mineral e transporte de solutos, que são processos que envolvem muito de conhecimentos da física, mas é claro, mais ligados à biologia. E nessa segunda parte, a gente vai ver mais características ligadas à bioquímica. Eu tenho certeza que física e bioquímica são disciplinas que a maioria dos estudantes adoram, né, no nosso curso, mas vocês vão ver que quando a gente leva mais para aplicação prática, né, o conhecimento se torna mais interessante também. Então, eu vou iniciar aqui falando de fotossíntese. É um daqueles conteúdos de nossa disciplina que são mais estudados, mais pesquisados devido à sua importância. Então, hoje se conhece muito sobre fotossíntese de plantas. E, consequentemente, como se existem muitas pesquisas, existe muito conteúdo para nós conversarmos aqui na disciplina. Eu até comentei, né, que os dois processos dentro da fisiologia que eu dou mais atenção é relações hídricas e fotossíntese, né, até porque são os, digamos assim, os mais estudados devido à sua grande importância. É claro que os outros são importantes também, mas devido à grande importância e grande influência econômica também que esses processos acabam tendo, né, para a produção, eles são mais estudados e são mais pesquisados também. Então vamos iniciar aqui a parte de fotossíntese, falando de reações luminosas. Daqui a pouco eu explico o porquê desse nome, tá? Basicamente, reações fotossintéticas, elas são divididas em duas fases. Então, para a gente iniciar estudando a fase de reações luminosas, deixa eu começar a comentar um pouco sobre propriedades da luz. Né? Então, é claro que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre diversas características físicas, né, e da física quântica também. Mas interessa para a gente saber que luz tem características de onda e de partícula. São basicamente, a gente poderia definir como partículas que se propagam no espaço, então elas têm uma direção de propagação. No nosso caso aqui, né, do nosso planeta, são principalmente partículas produzidas pelo Sol, que se propagam no espaço e, ao se propagarem, elas geram campos eletromagnéticos. O que é um campo eletromagnético? É um campo que tem ondas que vibram em dois sentidos que são perpendiculares. Um é chamado de campo ou componente magnético do campo, e existe um outro chamado de componente elétrico do campo. Vocês podem observar aqui por esse esquema que eles são vibrações, né, eletromagnéticas que ocorrem perpendiculares, dá para ver, né, que tem dois planos perpendiculares aqui, em direção ao movimento de propagação da partícula de luz. Bom, e para que eu estou falando isso tudo, tá? É que a partir do momento que essas partículas elas geram campo que tem vibração, a gente pode medir essa vibração através do comprimento de onda, que seria exatamente a distância entre duas oscilações, né, ou duas cristas de ondas que oscilam aí no espaço. Mas qual que é a importância disso? É que quanto mais houver oscilação de um campo eletromagnético, isso significa que as partículas de luz que estão se propagando possuem mais energia. E quanto menos ele oscilar, então elas têm menos energia, tá? Então gera menos oscilação. Então, de todo o Sol, quando emite luz e atinge o planeta Terra, ele emite luz de diversos comprimentos de onda, como a gente viu ali naquela figura. Então, tem radiações desde muito energéticas até ondas de luz com energia muito baixa. Nós enxergamos uma pequena fração de todo esse de todas essas quantidades de luz que o Sol emite, que é como se fosse uma chuva mesmo de partículas de luz chegando aqui no planeta. Essas partículas de luz são chamadas de fótons, né? Então são exatamente elas que geram a vibração, né? Então por isso que tem características de partícula e de onda, mas nós observamos apenas uma pequena faixa dessa região, né? Ou dessa vibração causada por essas partículas, que é chamado de espectro visível. Por que nós enxergamos apenas uma pequena parcela, né? Como a gente está observando aqui que existe uma porção muito maior, então existe, por exemplo, além do espectro que nós enxergamos, luzes ultravioleta, raio-x, raios gama,
Isso tudo com mais energia do que a região que nós observamos. E existem ondas de luz com menos energia. Então aí vai infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Mas por que nós escolhemos, né, digamos assim, os seres biológicos escolheram essa pequena região? É que é exatamente aqui onde o Sol emite mais fótons. Tá? Então, tanto seres vivos que detectam luz, como nós que temos fotorreceptores especializados nos olhos para capturar luz. Então, já que emite mais nessa região, a gente enxerga mais nessa região também. Quanto indivíduos que fazem utilização dessa luz para processos de produção ou captura de energia, como os que fazem fotossíntese, também capturam principalmente nessa faixa. Tá? Então, é exatamente para poder aproveitar mais o que está chegando lá no Sol. Então, para a gente entender essa questão de energia, né, então, aqui, como eu comentei lá, nós enxergamos apenas numa pequena parcela. O resto é escuro para nós, então ondas com mais energia, que aqui nessa figura estão do lado direito. Aí a gente vai ter ultravioleta, raio-x e raios gama. Então nós não enxergamos isso, alguns polinizadores enxergam, né? E a partir daqui é escuro também para nós, né, a partir do infravermelho. Então a gente vê nessa região, então vocês só observam, né, que o comprimento de onda, né, claro que não é o que está desenhado aqui, mas ele vai variando. Quando a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Aí aqui a gente vai ter fótons com mais energia, tá? Que vão estar nessa figura aqui, nesse esquema à direita. E quando a oscilação é menor, nós vamos ter uma frequência menor também, um comprimento de onda maior, e nesse caso aqui os fótons possuem menos energia. Ok? Então é a mesma relação que eu falei antes, só que aqui está invertido. Tá? A parte que tem mais energia está do lado esquerdo e a parte que tem menos energia está do lado direito. Tá? Mas ajuda a compreender isso daí. Bom, então o Sol emite, tá? Principalmente na região que a gente consegue enxergar, como eu acabei de falar. E de toda essa radiação que o Sol emite, nem toda ela chega no nosso planeta, porque parte dela é retida nas camadas da atmosfera e de outros locais, né, da região do planeta, até nas camadas mais acima, devido a compostos químicos que absorvem luz também. Tá? Então aí a gente vai ter uma porção que chega aqui, vocês veem que de vez em quando tem uma redução, né, que tem faixas de fótons que são capturados por alguns compostos químicos da atmosfera do nosso planeta, e tem uma região, né, que o que está mostrado aqui em verde é onde as clorofilas absorvem luz para fazer fotossíntese. E elas absorvem principalmente na região do azul e do vermelho. E refletem principalmente na região do verde. Por que nós vemos as plantas verdes? Né? Com certeza vocês já sabem disso. É porque de todos os fótons que chegam, batem ali na superfície de uma folha, eles são refletidos novamente para a atmosfera, principalmente na região do verde, já que na região do azul e do vermelho eles são absorvidos, tá? São utilizados para processos de produção de energia. Mas vocês podem ver, né, que a faixa em que o Sol emite e que chega aqui na Terra, ela é muito maior. Mas é claro que a maioria dos fótons se concentram na região em que a biologia, né, utilizou fotorreceptores e pigmentos para capturar essa luz, né, essas ondas luminosas nessa região exatamente. Bom, então tem um equipamento que é bem comum em laboratório, provavelmente alguns de vocês já utilizaram, que é o chamado espectrofotômetro, que ele serve para medir e quantificar certos compostos químicos baseado no processo de que alguns compostos eles absorvem especificamente fótons em um determinado comprimento de onda. Então, qual que é o princípio, né, desse equipamento? Tem uma fonte de luz, e aí tem uma região que regula, né, ela não deixa passar todos os fótons que estão saindo da fonte de luz, ele vai deixar, né, vai selecionar apenas alguns. E aí você utiliza, né, isso aqui parece com um prisma mesmo, né, que o pessoal da física fazia esses testes antigamente. Então tem essa estrutura realmente no equipamento. Então aí você coloca uma amostra para ser estudada, né? Então, por exemplo, eu quero estudar um determinado pigmento,
eu coloco essa amostra ali, vou variando o comprimento de onda e vou detectando o que tem ali dentro. Se essa substância absorver na região em que as clorofilas absorvem, então eu estou detectando uma clorofila. E eu posso quantificar também, tá? Porque aí tem umas regras lá para quem trabalha em laboratório que você vai colocando uma quantidade conhecida e vai vendo o nível que ela absorve, né? Então, é claro, quem for trabalhar com esse equipamento vai ver isso em detalhe. E daí, né, a gente pode observar na saída, né, do equipamento, uma relação entre essa letra A significa absorvância, que é a quantidade de luz que foi absorvida pelo composto que eu quero estudar. E se eu variar o comprimento de onda, que é o que está aqui no eixo X, medido em nanômetros, que é exatamente o que tem nessas figuras anteriores aqui, tá? Então tem aqui também comprimento de onda, representado por essa letra grega, né, e medido em nanômetros também. Aí eu vou ter, né, eu vou conseguir estudar qual que é a minha substância ali, né? Então fazendo isso, a gente, daqui a pouco eu comento mais um pouco sobre isso, mas fazendo isso a gente consegue separar pigmentos, consegue separar alguns outros compostos que a gente quer estudar, não só ligados à fotossíntese, né, mas a diversos outros processos que seja do interesse lá da sua pesquisa. Bom, então como é que um pigmento captura luz? Tá? Como é que ela... que é um processo que às vezes não é muito intuitivo da gente entender, né? Como é que a energia luminosa se converte em energia química? Tá? Então é um processo muito complicado que eu vou falar aqui ao longo de algumas aulas, mas basicamente ele se inicia quando um determinado fóton, ao ser absorvido por algum composto químico, por exemplo, clorofilas, ele faz com que um elétron que está num orbital menos energético passe para um orbital mais energético. Provavelmente vocês lembram disso daí da química, né? Mas seria um processo mais ou menos assim. Então, eu teria na situação A aqui uma molécula de clorofila no seu estado estável, normal, e ao receber luz, um elétron que está em um determinado orbital próximo aos prótons e nêutrons de alguma região das moléculas de clorofila, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar qual que é essa região. Eles passam de um orbital menos energético, você vê que aqui ele está mais próximo à região dos prótons, então essa região aqui ela é menos energética, e ao receber luz ele passa para um outro orbital, que é mais energético. Que seria no caso do que a gente está vendo aqui na letra B, tá? Então recebeu luz, passou para o orbital mais energético. Aí nessa situação aqui a gente diz que a clorofila passou para um estado de excitação, ou um estado excitado. Tá? Ela está com mais energia, mas essa energia da luz foi capturada porque o elétron passou para o orbital mais energético. Então é aqui que se inicia o processo de captura da energia luminosa. Então voltando aqui nessa figura, a gente vê o seguinte. Por exemplo, quando moléculas de clorofila absorvem luz azul, os elétrons passam para um orbital energético, mas nem toda essa energia aqui ela pode ser utilizada para a fotossíntese. Então vocês podem observar, tá? Que aqui eu tenho dois orbitais em relação ao estado normal, né? O natural dessa molécula de clorofila. Então tem um estado chamado de excitação menor ou mais baixa, que é esse aqui, que seria o mesmo que se chegasse luz vermelha ali para clorofilas. E tem um estado chamado de estado de excitação maior das moléculas de clorofila, que é o mesmo que aconteceria se ele recebesse luz azul. Então observe, nem toda a luz... Por que a luz azul produz manda o elétron para um orbital mais energético? Porque luz azul tem mais energia, tá? Qualquer coisa vocês voltam ali nos slides que eu mostrei o espectro visível, vocês vão ver que a luz azul ela tem um comprimento de onda menor do que a luz vermelha, então ela é mais energética. Consequentemente, ao ser capturada pelas clorofilas, o elétron passa para um orbital mais energético. Só que essa região aqui, essa luz, esse excesso de energia, ele não pode ser utilizado pela fotossíntese. Aí o que acontece é que o elétron que passou para um orbital mais acima, ele retorna para o orbital de menor energia. Aliás, ele nem
Ele nem retorna aqui no caso, né? Ele passou para um mais energético, então a energia desce, né, para aquele local ali e ele libera calor ao fazer esse processo, tá? Então ocorre perda de energia aqui na forma de calor. E nessa região aqui, então esse elétron que está nesse local aqui, ele pode gerar energia química. Ou então ele pode voltar para o estado de menor energia, emitindo fluorescência. O que é fluorescência? É a emissão de luz novamente para o ambiente, só que em um comprimento de onda um pouco maior do que o que foi absorvido. Então, quando a gente observa na figura, no que está mostrado aqui na letra B, a gente vê que as clorofilas capturam bastante luz na região do azul e na região do vermelho, mas emitem novamente na região do vermelho também, só que num comprimento de onda um pouquinho maior do que o que foi absorvido, porque também ocorre perda através de calor aqui. Então o elétron volta para o orbital menos energético, então emite fluorescência e emite mais um pouco de calor, ou seja, aquela energia que foi capturada não foi utilizada para produzir reações químicas. Mas isso ocorre com menor frequência. No geral, o que ocorre é que, ao passar para um estado de maior energia, essa energia é utilizada em reações químicas, tá? Como vai sendo mostrado aqui. E essa energia é utilizada para reações químicas porque uma molécula de clorofila, ao se excitar, ela consegue excitar outras moléculas de clorofila que estão ali próximas a elas, como está mostrado aqui nessa situação, tá, chamada de C1 nessa figura. Então, como é que uma clorofila excita a outra? Ela está com um elétron no orbital mais energético e, ao se aproximar de outra, ela excita a outra e, por sua vez, o elétron dela volta para o orbital menos energético, tá? Então, ocorre uma vai excitando a outra, né, e vão mudando o estado de energia, como está mostrado aqui já nessa segunda situação. Isso aparentemente parece difícil de entender, mas a gente vê diversos processos na prática acontecerem dessa forma. Por exemplo, quem já trabalhou com afinação de violão utiliza um instrumento chamado de diapasão, que ele, como é que você vai afinar o seu violão na nota que você quer? Você faz com que o diapasão vibre naquela nota, e aí, aliás, você vai tocando a corda do violão até que o diapasão vibre na mesma frequência da corda que você quer afinar. Se ela vibrar na mesma frequência, aí você vai entender que você atingiu a nota, tá? Tem gente que tem um ouvido bom e que o próprio ouvido percebe a nota, né? Mas por quê? Porque vibrou na mesma frequência que tocou lá no instrumento. Se você fizer um teste, por exemplo, com algumas taças, por que ao mexer um lápis ou até o dedo molhado na superfície de uma taça faz com que a outra vibre? Porque elas duas estão em ressonância. A frequência que uma está emitindo faz com que a outra receba e vibre também. Então, clorofilas, quando transmitem energia de excitação de uma para a outra, elas transmitem também através de ressonância. Como são pigmentos semelhantes, eu vou mostrar que existem dois tipos de pigmentos, aliás, existem dois tipos de clorofilas em plantas, mas como são semelhantes, então elas conseguem vibrarem, né, conseguem ter ressonância. E aí uma consegue excitar a outra. E dessa forma a energia vai sendo transmitida de pigmento a pigmento, até chegar num local especial em que inicia-se o processo de reação química. Daqui a pouco eu comento onde é que é isso. Então, deixa eu comentar um pouco sobre as estruturas de clorofilas. Clorofilas, elas são pigmentos em que existe uma região chamada de anel semelhante à porfirina, que é essa parte aqui acima, e em que essa região aqui ela é hidrofílica, tá? Ela interage com água. E existe uma grande porção da molécula que é hidrofóbica, que não tem cargas elétricas e que se liga a proteínas que ficam em estruturas dos cloroplastos específicas, exatamente porque elas precisam ter uma localização específica para irem transmitindo
a partir do momento que elas se excitam, irem transmitindo energia de umas para as outras, até chegar no local em que essa energia de excitação ela vai ser convertida em energia química. Então, por isso que elas precisam ficar ligadas a locais específicos. E essa região acima aqui, em que tem um átomo de magnésio, é o local em que ocorre a excitação. Ou seja, quando os fótons chegam, eles vão excitar alguns átomos nessa região aqui e vão fazer, né, com que a luz seja capturada. Então a energia luminosa seja capturada na forma já de energia química lá nos átomos dessa região aqui. Então clorofilas elas são muito semelhantes. Em plantas existem clorofilas A e clorofilas B, como a gente está mostrando aqui na figura. A única diferença entre elas é que em clorofila A tem um CH3 menos aqui na região do anel B, e no caso da clorofila B tem um CHO, tá? Mas no restante das moléculas são idênticas. Inclusive essas moléculas são muito conservadas dentro de toda a biologia. Então, por exemplo, muitas bactérias que fazem fotossíntese utilizam uma molécula chamada de bacteriofila A, que a única diferença é essa estrutura aqui. Aliás, existem vários tipos de bacteriofilas, tá? E no caso de clorofilas existem mais do que esses tipos que existem aqui em plantas, apesar de que nem todas elas foram estudadas até o momento. Aliás, não se entrou em consenso sobre quais os tipos que existem, né? Algumas já foram descobertas. Então, todas essas moléculas são muito semelhantes, né? Mostrando que elas fazem processos muito parecidos, né? Mesmo entre procariontes e eucariontes. Além disso, tá, em plantas existem carotenoides, que são moléculas orgânicas que têm características lipídicas, tá, que são hidrofóbicas e que normalmente estão localizadas nas membranas dos cloroplastos envolvidas na fotossíntese. Então a gente tem aqui uma estrutura do beta-caroteno, mas existem diversas outras que eu vou comentar mais adiante, que sempre tem uma estrutura muito parecida. E algumas algas e cianobactérias têm pigmentos chamados de pigmentos bilina, que são parecidos com essa estrutura aqui, tá? Da ficoeritrobilina, que faz parte também da fotossíntese nesses indivíduos. Esses dois pigmentos aqui, eles não são considerados pigmentos, eles são considerados, aliás, pigmentos acessórios para a fotossíntese, porque eles conseguem capturar luz, e essa luz pode ser utilizada na fotossíntese, só que eles muitas vezes têm função de proteger os sistemas de fotossíntese contra excesso de luz também. Isso ocorre também em plantas, como eu vou comentar mais adiante. Então, por isso, né, como eles não são tão especializados na captura de luz como clorofilas, aí eles são chamados de pigmentos acessórios. Então, fazendo aquele processo de absorção de luz, né, aquele estudo, aliás, da absorção de luz que eu comentei lá com o espectrofotômetro, a gente consegue detectar exatamente a região de absorção de diversos pigmentos. Então, no caso de plantas, né, que tem clorofila A e clorofila B, que é o que está aqui em rosa e laranja, e também tem carotenoides, que é o que está aqui em marrom, a gente vê, né, eu entendo qual que é a região de luz que esses pigmentos capturam mais. Então, clorofilas A e B elas vão absorver principalmente na região do azul, que vai estar nessa faixa aqui, e na região do vermelho, que vai estar nessa faixa. Tá? Uma faixa um pouquinho mais larga. Assim como a gente consegue estudar isso para outros pigmentos também. Tá? Então, por exemplo, clorofila D, que existem algumas algas aqui, como por exemplo algas vermelhas, elas estão aqui absorvendo também na região do azul e do vermelho, mas a gente vê que o pico de absorção é num comprimento de onda um pouco diferente. Principalmente fica mais fácil de visualizar isso quando a gente vê aqui na região do vermelho, tá? Mostrando, né, que são pigmentos semelhantes, né, que foram variando, foram alterando com o tempo da evolução. E no caso aqui dos carotenoides, a gente tem aqui o beta-caroteno, você vê que eles absorvem principalmente nas regiões do azul. Eles normalmente são moléculas que absorvem principalmente nos locais em que a luz tem mais energia, exatamente porque eles são pigmentos mais envolvidos na proteção do aparato fotossintético contra excesso de energia. Mas isso eu vou comentar bastante mais adiante, tá? Quando eu estiver comentando sobre aspectos ecológicos da fotossíntese. Por enquanto é bom a gente entender qual que é a faixa que eles capturam mais luz.
Então, se eu comparo, né, pigmentos fotossintetizantes em diversos organismos, a gente vai ter aqui uma coisa que mostra que, por exemplo, todas as plantas, tá, de ambiente terrestre, desde dos musgos até as espécies com flores e frutos e sementes, a gente vai ter elas tendo dois tipos de pigmentos de clorofila, A e B, e carotenoides também, fazendo parte do processo de captura de luz, né, envolvidos na fotossíntese. Assim como no caso de algas verdes, e aí depois quando a gente vai tendo outros tipos de algas, vai variando também alguns pigmentos que eles têm, tá? Então, vocês veem que variação aqui nos tipos de clorofila, e nos tipos de se eles possuem carotenoides ou se eles possuem ficobilinas, que eu comentei, né? A estrutura que é semelhante à de carotenoides e que estão envolvidos mais no processo de proteção também, né? São pigmentos acessórios também. E no caso de procariontes, então a gente vai ter alguns contendo clorofilas, como cianobactérias e proclorofitas, né? Alguns indivíduos que fazem fotossíntese também, inclusive utilizando clorofilas A e B, ou então a gente vai ter várias outras utilizando bacteriofilas, né, que são, né, como mostrei, a estrutura é parecida, mas já difere um pouco das de clorofilas, tá? Mas a função é a mesma, né, de fazer fotossíntese. Então, se a gente compara aqui só no caso de algas, a gente vai ver que o meio aquático ele é bem diferente do meio terrestre, porque no caso do meio terrestre, como existem apenas alguns, digamos assim, só existe um conjunto de pigmentos envolvidos na fotossíntese, que são clorofilas e carotenoides. Então, a faixa de luz que é capturada é diferente no caso de um ambiente aquático, em que existem muitos pigmentos diferentes competindo, fazendo com que esses indivíduos compitam, façam uma competição por luz mais complexa também do que no caso de ambientes terrestres. Né? Aí ó, o tipo de fotossíntese lá é diferente, mas vamos se concentrar aqui no caso de plantas. Bom, então, por que é importante fazer um estudo do espectro de absorção? Tá? Porque a partir do momento que a gente faz um estudo do espectro de absorção, aliás, né, que está aqui, a gente vai entender se aquele pigmento vai estar envolvido ou não em um determinado processo. Então, por exemplo, nessa linha em vermelho aqui, ou nessa linha em vinho aqui, existe o espectro de absorção para a fotossíntese, para diversos pigmentos envolvidos na fotossíntese. No caso aqui, na verdade, para as duas clorofilas envolvidas na fotossíntese. E no que está na linha em azul aqui, a gente tem o espectro de ação, que foi medido pela produção de oxigênio, que também é chamado de taxa de evolução de oxigênio. Ou seja, essa ação aqui já significa fotossíntese, porque durante a fotossíntese existe produção de oxigênio. Mais adiante eu vou mostrar como é que esse oxigênio é produzido, tá? Mas é claro que todo mundo entende que quando acontece fotossíntese, ocorre produção de oxigênio. Então, se eu estou medindo fotossíntese, aliás, se eu estou medindo produção de oxigênio, eu estou medindo fotossíntese. E aí, se eu comparo, né, eu faço um estudo medindo a absorção e medindo a produção de oxigênio de acordo com os comprimentos de onda, eu vou ver que é quase como se uma curva ficasse sobre a outra, né, aqui nessa situação. Ou seja, o processo de fotossíntese, ele realmente é comandado por esses pigmentos que absorvem luz. A gente vê algumas pequenas discrepâncias aqui nessa região do azul, né, até uma determinada faixa aqui na região do verde também. De onde é que vem essa questão, né? É que nem toda a luz azul é utilizada na fotossíntese. Lembra quando eu falei lá da captura de luz, eu mostrei que parte dessa luz, né, quando o elétron passa para um orbital muito energético, ela se perde na forma de calor, até que o elétron passe para o orbital, que seria o mesmo que ele estaria se ele recebesse luz vermelha, para utilizar aquela energia, né, para a fotossíntese. E além disso, essa região aqui, ela é a região que os carotenoides absorvem mais luz. E aí, como eu falei, carotenoides são menos eficientes do que clorofilas para absorver luz e converter essa luz em reações químicas. Mais adiante vocês vão entender que, na verdade,
essa falta de eficiência deles é intencional, tá? É exatamente para proteger contra excesso de luz. Mas por enquanto, né, a gente entende que são moléculas menos eficientes para capturar luz e converter luz em reações químicas. Então a gente vê que muita da luz absorvida não se converte, por exemplo, em uma reação química de produção de oxigênio, porque parte dela se perde. Ok? Mas fora isso, né, dá para entender de forma bem geral que uma coisa está relacionada à outra. Né? Então, a partir desses estudos é que foi se entendendo, né, a participação desses pigmentos em processos ligados à fotossíntese. Por exemplo, Engelmann fez um trabalho bem interessante no final do século XIX. Está aqui o nome dele. Numa época que ele não tinha nada desses equipamentos mais modernos que nós temos hoje. Então ele pegou algumas algas chamadas de espirogira, que elas têm um tipo de cloroplasto que é diferente das plantas, que ele é circular e ele é fácil de ser observado, tá? Ele é, na verdade, ele é um cloroplasto em espiral, por isso que aí vem o nome espirogira. E eles conseguiam observar isso daqui facilmente no microscópio. Então, o que é que ele fez? Ele mandou uma fonte de luz, colocou um prisma para que ele decomposse a luz, né, em diversos comprimentos de onda. Então, uma forma bem arcaica, né, que ele tinha para fazer isso, mas fez, né, no laboratório. E colocou essas algas nesse local. Porque o interessante dessas algas é que elas vão se ligando umas às outras e vão formando filamentos bem longos. Então ele consegue realmente colocar isso daqui, né, dentro de faixas de luz diferentes e conseguir observar isso através de microscópio. E depois que ele colocou essas algas lá, ele observou, por exemplo, que em algumas faixas, algumas bactérias aeróbicas se concentravam mais. Bactérias aeróbicas precisam de oxigênio e oxigênio é produzido através da fotossíntese. Então essas bactérias se concentravam mais quando as algas estavam na região do azul e na região do vermelho. Então esse estudo que ele fez, que é um chamado bioensaio, nada mais é do que um estudo de espectro de ação, né? Porque aí ele conseguiu quantificar essas bactérias. Então, indiretamente, ele estava quantificando a produção de oxigênio. E aí ele já conseguiu entender que na região do azul e na região do vermelho são as regiões, né, mais adequadas para a fotossíntese. Tá? Mas aí você vê como era mais trabalhoso, né, fazer estudar a fotossíntese, né, anteriormente. Mas ele já conseguiu, né, através de experimentos bem elaborados, estudar nessa questão aí. Essa espirogira, ela é uma alga verde, então ela também utiliza clorofilas A e B para capturar luz. Tá? E o processo de fotossíntese dela é semelhante, apesar de que o cloroplasto dela é diferente, a estrutura é diferente, né, mas o processo de fotossíntese com o tempo se descobriu que é bem semelhante ao que existe em plantas. Bom, então como é que acontece todo o processo de fotossíntese, né? Eu falei que uma molécula de clorofila, ao receber luz, ela se excita e consegue excitar outras moléculas, e aí elas vão passando essa energia de excitação por ressonância de molécula a molécula até chegar num local especial. Esse local especial é chamado de centro de reação. Por que é centro de reação? Porque existem algumas moléculas de clorofila, ainda não se compreende bem como é que isso ocorre em plantas, mas já se compreende em algumas algas. Nessa região aqui, as clorofilas estão organizadas, são clorofilas A, tá? Elas estão organizadas de forma que, a partir do momento em que um elétron se excita, passa para o orbital mais energético, ele escapa da molécula e ele é doado para uma outra molécula que está ali próxima. Essa molécula que recebe o elétron, ela é chamada de aceptora, e quando a clorofila doa elétrons, então ela é dita que ela se diz, né, que ela foi oxidada, né? Provavelmente vocês viram isso lá na bioquímica.
ou seja, doou elétron, ela se oxidou. A molécula que recebe elétron, por sua vez, ela foi reduzida, né, porque recebeu uma carga negativa. Então, essa primeira reação aqui, que é uma reação de oxirredução, ocorre através de clorofilas em um local especial chamado de centro de reação. E aí, quando elas perdem elétrons, elas têm que receber elétron de outro local. Então, elas recebem um elétron de uma molécula doadora, tá? Para poder depois voltar a receber luz e voltar a doar elétrons. Então, essa região aqui, em que não acontecem reações químicas, ela se chama complexo antena, porque ela tem como função capturar luz e transmitir luz até o centro de reação. Então, são diversas moléculas de pigmentos nessa região, tanto de clorofilas B quanto de clorofilas A. E aí, no centro de reação, existem clorofilas A envolvidas realmente no processo de transferência de elétrons. Tá? Então, aqui a gente tem transferência de energia por excitação e aqui no centro de reação nós temos transferência de elétrons, né? Reação bioquímica mesmo acontecendo. Então, como que é essa transferência de elétrons? Tá? Só para comentar aqui em detalhes. Então, isso daqui eu já comentei, né, que é quando uma molécula excita a outra. Aliás, o que está aqui em cima é que o elétron passa para o orbital mais energético, mas depois volta para o orbital menos energético, perdendo essa energia na forma de calor. Ou então ele pode excitar uma outra molécula de clorofila, aí o elétron dele volta para o orbital menos energético, mas o elétron da molécula vizinha fica no orbital mais energético. Então, isso daqui é transmissão de energia entre clorofilas por ressonância. Tá? Uma excita a outra. Ou então, o que acontece é transferência de cargas elétricas, quando o elétron de uma clorofila que está no estado mais energético, ele escapa para uma outra molécula, que seria, no caso aqui, dessa bolinha em vermelho, isso aqui seria o elétron escapando para outra molécula, mas ele precisa ser recuperado. Aí ele é recuperado por uma molécula doadora, e ele recupera passando para o orbital menos energético. Então ele precisa receber, essa molécula de clorofila precisaria receber luz novamente para ele voltar aqui, né, e o processo continuar. Tá? Então aqui ocorrem as reações de oxirredução, né, e vão se separando as cargas elétricas. Então lá nos chamados centros de reação, que é onde ocorre a doação de elétron, o processo é mais ou menos dessa forma, tá? Isso daqui é muito baseado em modelos de algas. Em planta ainda não está 100% compreendido, mas provavelmente é muito parecido também. Então a luz ela vai sendo capturada e vai sendo transmitida por ressonância de molécula a molécula, até chegar nas clorofilas que estão no centro de reação, nas clorofilas A que estão no centro de reação. E elas, né, fazem o processo de as reações de oxirredução, aliás, tá? Ou a luz ela pode chegar diretamente também nessas clorofilas, tá? Não importa, elas capturam luz também, ou então elas recebem luz de excitação. Então, normalmente, existem muitas moléculas no complexo antena, porque nem toda a luz que está chegando, ela consegue atingir as moléculas de clorofila. Então, quanto mais moléculas formando o complexo antena que estiver presente, maior vai ser a possibilidade dos cloroplastos estarem capturando luz. E aí, como elas conseguem transmitir essa luz por ressonância até chegar no centro de reação, então todo o processo ele se torna mais eficiente. Ok? Então, se você tem uma antena grande, você consegue capturar um sinal maior, né? Ou de televisão, ou de celular, ou de qualquer situação dessa. Então, se plantas possuem um complexo antena grande também, contendo muitos pigmentos, não só clorofilas, mas carotenoides também, ela também vai conseguir capturar muita luz. E aí, por ressonância, né, transfere essa luz até o centro de reação. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma, né, que se vai tendo o processo de captura de luz. Então, a partir desses conhecimentos também, a gente consegue entender outras situações, tá, ligadas ao desenvolvimento de planta. Então, nessa figura aqui, isso aqui foi um trabalho feito em 1932 por Emerson e William, Emerson e Arnold, aliás, em que eles estudaram o seguinte. Tá, tem detalhes sobre isso lá no nosso livro, né? Mas deixa eu só explicar aqui mais ou menos, só para a gente entender o que é que eles chegaram aqui. Então, eles foram fornecendo flashes de luz muito curtos, tá? De 10 elevado a menos 5 segundos, então eram flashes
extremamente rápidos para nossas possibilidades, né? Então só com um equipamento especial para medir isso, e eles foram dados em intervalos de 0,1 segundos, que parece pouco, tá? Mas para que ocorra todo o processo bioquímico ali durante a fotossíntese, ele é um tempo relativamente alto, que eles disseram assim, bom, dando intervalos de 0,1 segundos, eu vou garantir de que toda a luz que chegou ali, que conseguiu ser capturada pelos pigmentos, ela consegue gerar alguma reação química. E essa reação química que eles mediram foi produção de oxigênio, tá? E aí aqui eles têm produção de oxigênio por flash de luz. Tá? Deu um flash, produziu algumas moléculas de oxigênio e foi aumentando a intensidade. A intensidade que eles tinham aqui é exatamente aumentando a quantidade de fótons para cada flash que eles iam fornecendo. E aí eles observaram, né, isso aqui em fisiologia se chama produção quântica, que é dado pela produção de qualquer produto, qualquer reagente, né, qualquer produto, algum produto de reação química, de acordo com o número de quanta, que é a energia dos fótons, que é absorvida. Tá, parece complicado, mas é bem simples de entender isso. Então, se aumenta a intensidade, eles observaram, né, que ao aumentar a intensidade, ocorria uma saturação com o tempo. E essa saturação ocorria mais ou menos quando se tinha um oxigênio produzido por 2.500 moléculas de clorofila. E aí eles se assustaram, disse, poxa, precisa de tanta clorofila para produzir uma molécula de oxigênio. Então, com o tempo que a gente foi entendendo isso. Mas por que existe esse número tão alto, né, aparentemente tão alto? É que nos complexos antena realmente existem uma quantidade muito maior de clorofilas em relação às duas que ficam no centro de reação. Duas que eu estou falando porque é o que se observa em algas, tá? Provavelmente em plantas é parecido, mas existem ainda algumas controvérsias sobre isso. Mas em relação a esse daqui, existem algumas centenas de moléculas de clorofila nos complexos antena. Por quê? Né? Com o tempo se entendeu que é para manter o processo eficiente, já que nem toda a luz que chega vai conseguir ser interceptada pelas clorofilas dos centros de reação. Então tem que ter realmente muitas outras ajudando no processo de captura de luz e transferência dessa luz por ressonância até chegar nesse local. E depois se entendeu também que a cada quatro elétrons que saem, né, então o ciclo ocorrendo 4 vezes, né, de saída de elétron e depois retomada de elétrons pelas clorofilas dos centros de reação, ocorre a produção de uma molécula de oxigênio. Tá? Então esse ciclo todo aqui tem que ocorrer 4 vezes. Então por isso que se chega, né, nesse número aqui de 2.500 moléculas de clorofila que eles observaram lá. Uma outra coisa interessante, né, que eles observaram é que na faixa de baixa intensidade luminosa, quando para cada aumento na intensidade ocorre um aumento linear na produção de oxigênio, eles conseguiram calcular de que aproximadamente são necessários aproximadamente de 9 a 10 fótons para produzir uma molécula de oxigênio. Tá? Na faixa de saturação aí não dá, porque aí o processo todo está saturado, então não adianta você continuar aumentando os fótons, porque não vai ter um efeito adicional no aumento da produção de oxigênio. Mas na faixa inicial eles conseguiram observar isso, e isso foi interessante para calcular alguns outros processos, como por exemplo, se a gente mede a produção quântica da fotossíntese, a gente vai ter uma produção máxima, isso aqui medindo o oxigênio, aqui na região de 0,1. Tá? O que é isso? É porque são necessários, como eu falei, no máximo, né, 10 fótons absorvidos para cada uma molécula de O2. Então, se eu pegar, né, 1 dividido por 10, aí eu vou ter exatamente aqui esse valor de 0,1. Então, essa aqui é a produção quântica máxima que pode ocorrer numa planta. Vocês observam, né, que a produção quântica máxima, ela, de certa forma, lembra o espectro de absorção das clorofilas, que é o que está aqui na linha em vermelho escuro, mas ela não é 100%
não é 100% aquilo lá, tá? Então, por exemplo, quando chega na região do azul, tem uma pequena redução na eficiência. E quando chega na região do verde, tem uma redução também maior na eficiência. Isso daqui a gente entende tranquilamente, né? Porque eu já expliquei, né, que na região do azul ocorre perdas tanto devido ao calor emitido pelas clorofilas, que nem toda essa energia azul ela é absorvida, mas nem toda ela é utilizada nas reações químicas. Existe também carotenoides que não são tão eficientes, que absorvem principalmente na região do azul, né? E clorofilas, por sua vez, elas não absorvem principalmente na região do verde. Mas se a gente observa aqui essa faixa de eficiência aqui, vocês veem que esse valor aqui ainda é relativamente alto, né? Então não quer dizer que luz verde não é utilizada para fotossíntese. É utilizada sim, tá? Só que como se reflete principalmente nessa região, então aí a gente enxerga plantas verdes, mas observe que luz verde é absorvida e é inclusive utilizada para a produção de oxigênio. Mas, professor, a gente olhando aqui o espectro de absorção, a gente vê que clorofilas não absorvem no verde, né? Então, tá lá embaixo aqui, né? A gente compara isso aqui com a outra, a gente vê que praticamente clorofilas realmente não absorvem no verde. Então, de onde é que vem essa alta eficiência ainda, né? Relativa de fotossíntese? É que o complexo celular em que os cloroplastos estão, ele é muito... o complexo é complexo mesmo, tá? A região é complexa, digamos assim. Então, muitas vezes a luz verde que chega, ela é refletida de organela a organela, de solutos, né, diversas estruturas que estão ali dentro. Então, cada vez que ela vai sendo refletida, ela vai perdendo energia. E aí, quando ela vai perdendo energia, ela vai, digamos assim, a energia dos fótons que estavam na região do verde, ela vai diminuindo até chegar na região do vermelho, por exemplo. E na região do vermelho ela é absorvida por alguma clorofila. Então a luz vai sendo refletida internamente de uma organela para outra, né, de um cloroplasto para outro, de uma estrutura de cloroplasto para outra, até chegar num determinado cloroplasto que, quando ela está na faixa do vermelho, ela é utilizada para reações bioquímicas, né? Então aí quando o meio celular ele é muito mais complicado do que de um espectrofotômetro, que está medindo aqui esse espectro de absorção. Então lá na parte interna de uma planta, né, a coisa toda é mais complexa, e então não quer dizer que luz verde não serve para a fotossíntese. Serve sim, né, porque por causa dessa questão, né, de ser refletida e poder ser absorvida depois. E é claro, então essa redução aqui ela ocorre tanto devido a essas características de carotenoides e de clorofilas. Mas o que eles observaram aqui de mais interessante não foi nem exatamente isso, porque isso aqui já se compreendia mais ou menos no tempo, tá? Isso aqui foi Emerson também que fez esse experimento nos anos 40, se eu não me engano. Foi o que eles observaram e que não entenderam bem nessa época, foi essa grande redução que acontece após a região do vermelho, que eles chamaram de queda no vermelho. Na sequência eu vou explicar por que acontece essa grande redução aqui, né? Mas até esse momento não se entendia bem por que tinha tido uma grande redução. Mas basicamente hoje se compreende de que essa redução ocorre porque as diversas reações bioquímicas elas têm que ocorrer em sequência, e luz apenas nessa região aqui, que é o que eles foram fornecendo luz apenas no violeta, luz apenas no azul, e aí foram observando diversos processos. Então, luz apenas dessa região aqui do vermelho, ela não consegue fazer processos bioquímicos. Aí, uma outra coisa, tá? Produção quântica significa apenas a luz que foi absorvida, né? Então, essa fotossíntese, essa produção de oxigênio aqui na região do verde, é apenas da luz verde que foi absorvida, né? Então, por isso que a gente tem uma diferença também, né? Porque a luz verde vai sendo absorvida, como eu falei, por outras organelas e vai se refletindo. Então, é o que não voltou, né, digamos assim, como fluorescência para a atmosfera. E aí você vê que tem uma eficiência muito maior na região do vermelho e do azul, porque é exatamente aquela região que as clorofilas capturam mais. Mas o que intrigou eles, né, os pesquisadores aqui, foi essa grande queda que ocorria na região do vermelho. E aí eles foram entender depois de que, na verdade, não se pode fornecer apenas luz em uma determinada faixa para que plantas façam fotossíntese.
tem que ter combinação de comprimentos de onda diferente, porque tem pigmentos capturando luz ao mesmo tempo em faixas diferentes e utilizando isso para a fotossíntese. Então, até aqui, por que só a luz azul servia para tudo? Porque exatamente luz azul pode ser utilizada na fotossíntese ou pode se refletir de organela a organela até chegar na luz vermelha também. E assim por diante. Né? Por que só luz amarela pode ser utilizada na fotossíntese? Porque pode se refletir de organela a organela até chegar na região do vermelho e ser capturada por clorofilas. Mas a partir dessa região aqui, se a luz for perdendo energia, ela não funciona mais para a fotossíntese, porque tem algumas estruturas anteriores que tem que capturar a luz em uma outra faixa. Tá, mas aí na sequência, eu vou mostrar como é que ocorre isso daí em detalhe. Né? Eu tenho certeza de que não ficou tão claro o que eu expliquei até agora, mas eu vou comentar sobre alguns exemplos nas próximas aulas e vou voltar um pouco sobre o que eu falei aqui. Né? Reações luminosas são as mais complicadas mesmo, que a gente tem para entender, mas na sequência da disciplina eu vou mostrar por que eu estou gastando tanto tempo aqui, tá? Porque entender isso é importante para a gente entender diversos aspectos ligados à adaptação das plantas e à sobrevivência delas em diversos ambientes também. Então, muito obrigado pela atenção e a gente continua na próxima.